Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os modelos planetários, o estudo da gravitação universal. Para quem gosta de astronomia, a gente vai dar uma noção bem simples desses modelos e das leis de Kepler e da gravitação universal. Bom, a gente vai falar sobre alguns modelos, são os mais assim citados nos livros didáticos aí. É como o modelo do Platão. Platão era um filósofo grego que ficou lá no século 4 a.C. Ele defendia um modelo geocêntrico. Geoterra, cêntrico, vem de centro, então ele defendia o modelo da Terra como centro do universo. E como que era esse modelo geocêntrico de Platão? Ele acreditava que a Terra ocupava o centro do universo e que todos os astros eles giravam em órbitas circulares, né? Planetas e demais astros giravam em órbitas circulares em torno da Terra. Todos os astros conhecidos, como Lua e etc. Estrelas e etc. Por que o círculo? Porque na teoria deles, o círculo era a figura mais perfeita que poderia existir. E os astros mais rápidos estariam mais próximos da Terra, como a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, que eram os mais conhecidos na época, né? E que as estrelas elas estariam incrustadas, presas numa esfera de cristal muito distante por não exibirem movimento próprio discernível. Por quê? Porque elas não conseguiam ver este movimento. Então, estariam em esferas presas, né, numa esfera de cristal, porque eles não tinham muita essa dimensão de céu, não tinham muita noção de como que funcionava isso. Muito bem, mas esse modelo, ele tinha algumas limitações, porque como que eles iam explicar algumas coisas que já eram um pouquinho observáveis? Como assim? Algumas limitações. O modelo é composto somente de ciclos centrados na Terra, só tinha a Terra como centro do universo. Fenômenos observados como este não explica, por exemplo, a velocidade dos planetas que era variável ao longo do tempo. Como assim velocidade variável? Ora os planetas andavam mais rápido, ora um pouco mais devagar, que nós vamos explicar isso aí um pouquinho lá na frente. O brilho dos planetas também, que é variável ao longo do seu movimento do tempo, no seu movimento ao longo do tempo. E há ocasiões que o sentido desse movimento dos planetas também inverte. É como se os planetas eles vão num sentido e depois eles voltam. Eles têm um movimento retrógrado. Isso pode acontecer com vários planetas. São as famosas laçadas. Eles vão e vêm. Então, esse movimento circular, essa trajetória perfeitamente circular dos planetas em torno da Terra, não explicava muito bem esses aspectos. Então, tinha essas limitações. Bom, depois de Platão, nós vamos falar sobre o modelo geocêntrico de Eudóxio. Eudóxio era um discípulo de Platão e ele tentou explicar matematicamente essas ideias de Platão sobre as posições e movimento dos planetas. Eudóxio sabia que o sistema de poucas esferas, uma para cada corpo, era um pouquinho inadequado. Os planetas não se movem constantemente sobre um círculo, então ele já começou a alterar um pouco essa ideia só de um movimento totalmente circular. Eles se movem ora mais rápido, ora mais devagar, e até mesmo podem parar e se mover um pouco para trás. Então ele já começou a ter essa percepção desse movimento retrógrado dos planetas. Cada planeta tinha um conjunto de 4 esferas e o Sol e a Lua tinham um movimento de 3 esferas cada, com uma combinação muito sutil do eixo de rotação dessas esferas, quer dizer, muito intercalado. E ele poderia reproduzir razoavelmente os fatos observados. E como que ele fez isso? Ele colocou uma esfera, esses astros todos, né? Eu peguei uma foto aqui mais ou menos tentando reproduzir, né, esse modelo de Eudóxio. Ele colocou o centro, né, como a Terra no centro, e aqui cada astro, né, a Lua e o Sol, não estão bem colocados aqui, mas cada astro na superfície de uma esfera. E essas esferas ficavam girando uma em torno, uma dentro das outras. Então aqui vamos supor a Lua, mais próxima da Terra, né? E assim, cada estrela, cada planeta na superfície de uma esfera,
tá? E essas esferas giravam uma dentro da outra. Então, hora parava, hora girava num sentido, hora girava no outro, e assim foi o modelo de Eudoxo, né? Uma tacada muito importante, um pensamento, né? Cada um teve o seu pensamento, cada um tentou explicar o movimento dos planetas segundo a sua teoria, né? E aí a ciência foi avançando, né, gente? Cada um foi construindo seus pensamentos. O Aristóteles rejeitou o modelo pitagórico e tentou melhorar esse modelo de Eudoxo, colocando mais esferas que no total chegaram a 54 esferas, com eixos, diâmetros e velocidades diferentes. Aristóteles fez uma colocação importante que a Terra era redonda, né? Não tinha instrumentos, né, de observação importantes nesta época, como nós temos hoje em dia. Então ele concluiu que a Terra era redonda e que a sombra da Terra sobre a face da Lua, num eclipse lunar, era um arco, também uma observação muito importante. Né? Outra coisa que ele fez, a trajetória aparente de Marte em relação às estrelas fixas, mostrando um movimento de regressão entre 10 de setembro e 28 de abril, que era uma coisa que se observava, era um movimento retrógrado na trajetória de Marte, né? Que ele ia e voltava, né, entre 10 de setembro e 28 de abril e 10 de setembro, o Marte ele ia, mas voltava na sua trajetória, a famosa laçada. Então ele já conseguiu observar um pouquinho melhor essa relação do movimento de Marte. Né? E cada pensador foi colocando uma hipótese e foi melhorando esses modelos. Isso que é muito importante, a construção dos pensamentos na ciência, né, gente?